Olá pessoal, essa é a Sandra. Este é o Moisés. Nós ficamos um tempo sem gravar aí porque tivemos algumas viagens, alguns contratempos, mas voltamos agora e vamos dar continuidade aqui à carta à igreja de Esmirna. Sim. Na parte dos elogios aí, né, Sandra? Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e nós estamos contando com a vitória que o nosso Deus vai dar, né? Contra toda essa injustiça que está sendo feita em nossa nação. Mas nosso estudo aqui é sobre as cartas, né? Que Jesus falou para João escrever, aquelas cartas que estão lá em Apocalipse a partir do capítulo 2. Então, nós vamos ver aqui que Jesus faz alguns elogios a essa igreja de Esmirna, no capítulo 2, verso 9, dizendo: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas Pitocheian ou Pitokeian, que eu não sei a pronúncia porque eu não sei grego. Essa palavra está em contraste direto com você é rica. E Jesus falou, né? Vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Então, a igreja de Laodiceia é o contrário. Ela pensava que era rica e Jesus disse, mas tu és pobre. Está lá em Apocalipse 3,17, 2 Coríntios 8,9. E no grego tem duas palavras para pobre. Penia, que é não ter nada supérfluo, ou seja, a pessoa tem o básico, né? Ela não tem supérfluo, mas o básico ela tem. A outra palavra é essa pitokeia ou pitocheia, né? Que vem do pitocheiana aqui, que é o estado de alguém que não tem absolutamente nada, que ela precisa então mendigar, tá? Agora, Jesus diz, eu conheço o teu sofrimento. Em João 16,33 diz assim, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tens de bom ânimo. Eu venci o mundo. Segundo Timóteo 3,12 diz, e na verdade todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, esse povo, né, da igreja de Esmirna, irmãos, eles poderiam acabar com o sofrimento deles assim, ó. Era só ir lá na grande praça, onde tinha a estátua do César, pegar uma pitadinha do incenso e queimar na frente de todo mundo para o César, falando César é o Senhor, ganhar um certificado e pronto. Mas eles resistiram em nome do Senhor Jesus. E hoje em dia os cristãos tão facilmente queimam incenso a César, por um desejo carnal, pela concupiscência dos olhos, dinheiro, conforto, queimam facilmente incenso a Para ser aceito, né? No meio da sociedade. É isso, para ser aceito, para ter fama. Exatamente. O pessoal está queimando incenso direto aí, dizendo César é o Senhor, tá? Eu até vi um pregador falando, né, recentemente, que a gente não foi chamado para ser popular, né? Então, às vezes, a gente quer manter a nossa popularidade e a gente negocia esses valores. Vai lá e dá uma queimadinha no incenso. E essa igreja aqui é aquela que Jesus se identificou para eles falando, eu estive morto, mas estou vivo.
Eu sou aquele que morreu, mas estou vivo, lembra? E o nome dessa igreja Esmirna, que tem a raiz da palavra morte e a palavra mirra, que também era usada para conservar o corpo na morte. Vocês estão lembrando disso tudo? Porque é uma igreja que está sendo aqui o tempo todo sofrendo perseguição. Jesus está dizendo. Vocês percebem como a identificação de Jesus, o nome da igreja, tudo está ligado? É bem interessante. E assim, a gente vê aqui, por exemplo, que muitos judeus se converteram, mas eles queriam continuar participando da comunidade dos judeus, então eles eram cristãos secretos. Tá? Hoje está cheio, hein? E aí Jesus fala assim, olha, eu conheço os que dizem que são judeus e não são, e são, na verdade, da sinagoga de Satanás. Quem são esses, né? O João parece saber muito bem sobre a blasfêmia dos judeus, porque ele escreve lá no livro de João 8,44, Jesus disse assim, Jesus dizendo, e foi João que registrou, vós tendes por pai o diabo. Jesus está falando para os judeus. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui chama a nossa atenção, né? Porque quem são esses judeus que são da sinagoga de Satanás? Será que hoje nós não temos aí, né, cristãos que são da sinagoga de Satanás? No meio da gente? Então existe uma discussão intensa entre Cristo e os fariseus, né, que eram os judeus daquele tempo, porque eles chamavam Jesus de ilegítimo. E claro, quem chama Jesus de ilegítimo é o próprio diabo, porque Jesus diz que o pai deles é o diabo. E alguns estudiosos acham que eram os legalistas, né? Esses judeus da sinagoga de Satanás eram os legalistas, né? Que é chamado também o fermento de Gálatas. Lembra lá no livro de Gálatas, quando Paulo escreve? Atos 15, 1 e 10 diz assim, ó, então alguns tinham descido da Judéia e ensinavam assim os irmãos. Se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais e nem vós mesmos, nem vós podeis suportar? Então, vocês estão entendendo aqui? Paulo está ensinando a graça, a salvação por meio de Jesus, e vem esses judeus e começam a dizer que tem que circuncidar e seguir o que estava na lei de Moisés. Então, aquilo que era uma sombra para o que vinha no futuro, né, que a circuncisão é no coração, eles estavam querendo fazer na carne. Legalistas, ritualistas, entendeu? É aquela religião superficial, que eles não eram convertidos de coração, mas no corpo externo estava tudo correto diante da lei, né? E o problema é que isso anulava o sacrifício de Jesus, Exato. Né? Então, assim, talvez esses da sinagoga de Satanás são esses legalistas aqui, né? Então, imagina os gentios se convertendo e sendo forçados a circuncidar. Eles apaixonados por Jesus, tentando entender Jesus, essa graça maravilhosa dele, e vem os irmãos com essa carga sobre eles, né? Do ritual, da tradição e tal. Então, a gente pode ver Gálatas 2:11 e 3, de 1 a 3, que Paulo repreendeu Pedro por causa disso. E Pedro aceitou. Segundo Pedro 3:15 e 16, está lá. A gente não vai ler para não ficar muito longo. E a gente vê que a primeira perseguição da igreja foi trazida pelos judeus e não pelos romanos. A gente vê na igreja de Antioquia, em Icônio, em Listra, em Tessalônica. É só ler Atos 13, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17. Você vai ver como que esses judeus perseguiram a igreja de Jesus. Por isso que João aqui escreve a palavra de Jesus, dizendo, né, são sinagogas de Satanás. Isso não quer dizer que é todo judeu, né? Porque os próprios apóstolos aqui eram judeus, mas existiam judeus que eram da sinagoga. Agora, João, ele treinou um discípulo chamado Policarpo e possivelmente indicou ele para ser o bispo da igreja de Esmirna. E João escreve no seu livro de Apocalipse no ano mais ou menos 95 depois de Cristo. E no ano 166 depois de Cristo, esse bispo de Esmirna, Policarpo, ele recusou renunciar ao cristianismo. Ele já era um velho, ele disse, 86 anos eu tenho servindo ao rei, Jesus. E ele nunca fez nada de errado para mim. Como é que eu posso blasfemar o meu rei, que tem me amado tanto? E por causa disso, ele foi queimado na estaca, no dia de sábado.
Os romanos faziam isso para agredir os judeus, né? E esse fato fez com que os judeus odiassem mais ainda os cristãos e a perseguição romana também. Então nós vemos que teve um joio que foi semeado na igreja primitiva do legalismo, né, que nega o trabalho completo de Cristo, e principalmente foi pelos judeus, né? O gnosticismo, que era uma doutrina que negava a humanidade de Cristo, e a adoração a César, que nega o senhorio de Cristo. Veja, são joios, são heresias ou são doutrinas que negam o trabalho completo de Jesus, negam a humanidade de Jesus e negam o senhorio de Jesus. E que está bem presente hoje, né? Em muitas situações aí da nossa sociedade. Então, é por isso que essas igrejas a gente tem que estudar, né? Porque nós podemos aplicá-las para o dia de hoje, né? E Jesus faz um alerta, né? Uma exortação lá no capítulo 2, verso 10 a 11, ele diz: nada temais das coisas que hás de padecer. Jesus já está avisando que essa igreja vai padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Uma palavra super forte, né? Ele diz, não temas essas coisas que irás sofrer. Ele já está avisando que eles vão sofrer. 10 dias de tribulação. O que significam esses 10 dias de tribulação? Ninguém sabe direito, mas existem alguns entendimentos, algumas ideias sobre isso. Uma é que seja uma expressão idiomática para significar assim um período curto de tempo, né? Então a gente tem como referência Gênesis 24:55, Jó 19:3, Daniel 1:12, mas o outro entendimento é que seriam 10 dias representando 10 períodos. Então os estudiosos pegaram o período dos imperadores romanos, os cruéis que perseguiram e mataram mesmo os cristãos, e eles separaram numa lista o nome desses imperadores e viram que eram exatamente 10. 10 períodos. 10 imperadores em 10 períodos que perseguiram severamente os cristãos. Então eles acham que Jesus estava se referindo a isso, né? O primeiro deles a gente sabe é Nero. Domiciano, eu não vou falar as datas aqui para não ficar muito longo, mas Domiciano é aquele que mandou João para o exílio em Patmos. Trajano, Marcos Aurélio é o que colocou Policarpo, que era o bispo da igreja de Esmirna, colocou ele na estaca e queimou ele vivo. Séptimo Severus, Maximinus, Décius, Valério Aureliano, Diocleciano foi horrível a perseguição dele, né? Então, quem sabe esses 10 dias estão representando esses 10 períodos de sofrimento da igreja, né, naquele período dos imperadores romanos. Então, nessa perseguição romana, vejam só, tinha fome, tinham pestes que recaíam sobre Roma, né, sobre todo o império. Doenças trazidas por causa da guerra devastava Roma. Teve inundações do rio Tíber, né, que colocou os silos de grãos, que era todo o alimento guardado para muito tempo, debaixo d'água, apodreceu tudo, estragou tudo, foi uma fome horrível. Quem era o culpado por tudo isso? Os cristãos. Os cristãos recebiam toda a culpa, eles eram o bode expiatório para tudo. Então, desastres naturais, consequências de guerra, fosse o que fosse, tudo era culpa dessa nova religião. Ser crente, ser cristão se tornou um crime. E em muitos lugares do mundo hoje é um crime. Então, 5 milhões de crentes morreram por causa de Jesus nesse período. Parece muito, né? Mas, na verdade, o século XX, que é de 1901 até 2000, matou mais cristãos do que todos os outros séculos juntos. Só nesse ano de 2022 já tem mais de 6 mil cristãos que foram mortos, né? Portas Abertas diz que aumentou 60% o número dos cristãos mortos no mundo. Então a perseguição continua, como vocês estão vendo, né? A tribulação. Então, para esses irmãos, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É isso que Jesus diz. Que coroas são essas? Coroas prometidas na Bíblia, nós temos tempo, Moisés, para falar das coroas? Tem. Então nós temos a coroa da vida, que fala lá em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse 2,10 diz, para aqueles que sofrem por causa dele, receberão a coroa da vida. Tem a coroa da justiça também, para aqueles que amam a volta do Senhor. 2 Timóteo 4,8.
Coroa da glória para aqueles que alimentam o rebanho do Senhor. Olha, para todos os pastores aí, né? Coroa da glória, 1 Pedro 5,4. E tem a coroa incorruptível para aqueles que ficarem firmes até o fim, né? 1 Coríntios 9, 25. E a coroa da alegria para aqueles que ganham almas para Jesus. Está em 1 Tessalonicenses 2, 19 ao 20. Então a promessa aqui que o Senhor está dando para essa igreja é: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Essa é a promessa que o Senhor está dando para eles. E olha que essa promessa é no final da carta. Você acabou a carta, PS, né? Que é pós-script. PS, ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. E veja que isso porque eles foram mortos de modo violento na perseguição, tá? Então eles não vão sofrer a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, né? Que a gente sabe que está lá no final dos tempos, aqueles que não foram encontrados no livro da vida, tarará, eles vão sofrer a segunda morte. Esses aqui não. Esses aqui venceram serviram ao Senhor até a morte. Porque eles sofreram o dano dessa primeira morte com sofrimento, então eles não sofrerão o dano da segunda morte. Agora, nós temos uma segunda camada, então, de entendimento, que é uma aplicação pessoal. Que nós vamos deixar para o próximo vídeo. Vamos deixar para o próximo, porque vai ficar muito longo esse aqui. Então, nós vimos aqui elogios e vimos a promessa que o Senhor deu para essa igreja, que é uma igreja que sofreu, que foi perseguida, que foram mortos. E nós estamos chegando num momento crucial no Brasil, que vai ter sofrimento e vai ter perseguição. Então, fique firme no seu relacionamento com Jesus. Sim. Para que você não negocie os seus princípios e seus valores. Sim. E se você esteja pronto na hora que chegar na sua porta a perseguição, você foi encurralado e ter que se posicionar. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.